Candidato, antes de pensar aqui, né, da gente tratar sobre propostas, o que o senhor pensa para o país, a questão partidária, né? Em março, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal trocou ali, né, por uma decisão, por um acórdão, o comando do partido, e aí, a partir desse trabalho partidário, chegou-se à candidatura, pré-candidatura do senhor. Aí agora, na reta final das convenções, para confirmar a pré-candidatura e se tornar uma candidatura, veio uma decisão liminar, né, de um ministro do STJ, mudando o comando do partido, e aí isso alterava tudo. Ontem, se não me engano, ou na quarta-feira, não estou precisamente com o dia, quem que realmente a decisão foi tomada, mas aí o STJ devolveu ao Marcos Holanda, né, a presidência nacional do PROS, e aí a minha pergunta é, a candidatura do senhor está mantida, candidato? Está normal, nem com outro comando no partido ela foi ameaçada, porque ela é válida, né? Já é a única candidatura que tem CNPJ para presidente do Brasil e não tinha prazo para fazer uma nova convenção. Ela foi legítima, um ato jurídico perfeito e estamos em paz em relação à candidatura. Não tem volta. Havia uma tentativa da outra direção, né? Se houvesse, de fato, uma confirmação da outra direção de tentar outra aliança, de fazer aliança com o PT, isso chegou a ser considerado pelo outro grupo do partido, Pablo? Chegou, foi noticiado de forma prematura, mas como eu disse para você, né, inclusive o Eurípides Júnior, né, pode ser preso a qualquer momento, né, pelos desvios que ele fez, está sendo apurado pela Polícia Federal, os desvios que ele fez de dinheiro público do fundo partidário. E aí que está o grande problema. Ele está desesperado para entrar, né, para pegar esse apoio do PT, para ver se ele se livra disso, né, de certa forma, da prisão, e para negociar de forma indevida, mais uma vez, o fundo partidário que o PROS tem de 90 milhões de reais, no qual eu, Pablo Marçal, abri mão publicamente de todo o recurso do fundo. Bom, vamos então direto para a campanha, Pablo, e já partindo desse gancho aí do que você acabou de dizer, se a sua candidatura abre mão do fundo, como é que vai se fazer campanha? Como é que a campanha vai ser bancada? Com dinheiro meu pessoal, né, no limite da legislação, e nós vamos abrir uma vaquinha virtual, porque para mim não faz sentido nenhum usar o dinheiro do fundo eleitoral, ele é para eleger deputados federais, inclusive vou ajudar, né, financeiramente também esses deputados, a gente não governa sozinho. O PROS está, nesse caso, sozinho, né? Está lançando chapa sem alianças. Na verdade, tem algumas discussões, hoje vai fechar esse cenário, né? Quem não tiver coligação hoje não vai ter mais, hoje é o último dia. Mas tem discussões com outros partidos, a gente foi convidado para ser vice da União, mas eu não entrei nisso para ser vice, né? Deixo até um agradecimento ao meu amigo Bivar, e sucesso à pré-candidata que foi lançada, que é a Soraya, a senadora Soraya, e a gente percebe que está num cenário onde vai ter muita chapa pura, né? Essa eleição onde, salvo engano, vai ter 14 candidatos à presidência da República. 10 já desistiram ou foram forçados a desistir, mas ainda tem 14 na disputa. Vai ser uma disputa eleitoral atípica. E essa polarização entre Lula e Bolsonaro, Pablo, como é que você se posiciona e como é que você enxerga o cenário, né? Se são 14, mas o debate público ele fica bastante polarizado, né? As pessoas dizem que tem que se votar ou em um ou em outro. Como é que você avalia esse cenário para a eleição desse ano? Se o brasileiro acordar, né, a gente tem prazo para isso, tem uma janela de oportunidade aberta. O nosso voto pode mudar o rumo da nação. Depois da eleição, o voto já não vale absolutamente mais nada, tem que aguentar mais 4 anos. E de 4 anos em 4 anos, a gente tem perdido a chance de fazer esse país virar um país de primeiro mundo. Inclusive, eu convido todo mundo a entrar. O primeiro plano de governo foi registrado, foi o meu, do governo nosso, que é o 40 anos em 4. Nós vamos avançar em tecnologia, em empresarização e mudança de mentalidade do povo brasileiro. Eu desafio vocês a lerem. Eu estudei pessoalmente todos os planos de governo de 89 para cá. E eu posso falar para você, esse é o melhor plano de governo que a gente tem para o Brasil avançar absolutamente em virtualização, em empresarização e mudança de mentalidade.
Pois é, e aí eu queria que você detalhasse, candidato, que o senhor detalhasse, por que que então o eleitor pode, nessa polarização, ou deve, nessa polarização, escolher o nome de Pablo Marçal para votar para presidente? O que é que o senhor apresenta? Por que é que alguma mudança vai ser realizada com o nome do senhor e não com outro? Olha, em primeiro lugar, você falou por que que o brasileiro deve. O brasileiro tem um poder, então ele não deve ninguém. Então você não deve votar em ninguém, você deve tomar a sua escolha. Então é um dever seu, né, de exercer isso ou não. Agora, ninguém precisa ser obrigado a imaginar que alguém vai mudar alguma coisa. Eu não acredito em mudança política pura e simples pela política. Eu acredito na mudança do povo. O que eu tenho de diferente que ninguém nunca propôs na história da política? Mudança de mentalidade do povo, libertar nosso povo. Nossos irmãos negros, eles já foram libertos, né, da escravatura no Brasil, uma escravatura física. Só que a gente continua, como povo, todo povo, com a escravatura emocional. Nós somos escravos de um sistema onde ninguém está liberado para prosperar e é uma sorte alguém prosperar de verdade. Então, o que eu quero pedir para os brasileiros é o seguinte: acredite na mudança de mentalidade. A mudança de mentalidade vai fazer o Brasil prosperar. Lá no plano de governo, você vai gostar muito, você vai ver os 12 perfis de brasileiros. E a gente precisa de informar isso para cada um dos brasileiros e mostrar para ele o que é o próximo passo. Imagina 214 milhões de pessoas sabendo o nível que ela está, né, de nível societário, né, a participação dela na nossa comunidade nacional. A gente vai promover essas pessoas. Então, assim, em relação à tecnologia, tem 3 tipos de nação em relação à tecnologia. As escravas tecnológicas, que no caso o Brasil não é uma nação escrava. Tem as nações que são atrasadas tecnologicamente, mas que seguem uma tendência, que o Brasil ainda nem chegou nisso, e nós vamos levar o Brasil a ser criador de tendência, a ser uma nação-mãe de tecnologia. Tem nações tão pequenas que são altamente produtivas e lideram patentes, o Brasil está muito longe disso. A gente vai começar a criar um movimento nacional para os brasileiros criarem, inventarem, testarem. O Brasil hoje é conhecido por ser a nação que exporta alimento, né? Alimenta quase 20% do globo terrestre, é alimentado pelo Brasil. Agora, a gente não pode ser conhecido só por isso. A gente tinha que estar exportando carro, a gente tinha que estar exportando maquinário agrícola. A gente não tem marcas, o brasileiro não cria, né? Olhando para o contexto mundial, a gente cria muito pouco. Então, pode esperar isso. E principalmente a empresarização. O Brasil hoje tem 20 milhões e 800 mil empresas e é muito interessante porque o empresário que abriu sua empresa, conseguiu atravessar o 3º ano, ele é um herói nacional. Inclusive, a gente tem que dar medalha para esses empresários. Por quê? Quem gera emprego não é político, é empresário. Com mais tecnologia, vai ter mais negócio. Com mais negócio, né, tem os empreendedores. Com mais empreendedores, a gente vai ter uma coisa chamada emprego. Com mais emprego, a gente vai ter renda. Com renda, a economia começa a girar com força. A gente diminui a inflação, que é a carestia. Engraçado que o brasileiro, ele tem medo, ele tem mais medo da carestia do que de assalto. Não consigo pensar em outra coisa a não ser colocar a comida no prato brasileiro e dar essa estabilidade emocional para ele. Nós vamos mudar a mentalidade desse povo. E um fato diferente que também não tem nenhum plano de governo, eu imagino. já falou. Terminando. Não, o que eu estava dizendo, a gente tem um pequeno delay aqui, do nosso plano. Pode completar, por favor. No nosso item 17 do plano de governo, o Semente para Governar é um plano de assistencialismo, onde eu faço uma promessa aqui pessoal com todas as famílias do Brasil. Não vamos remover ninguém de assistencialismo. Nós vamos promover. O que é isso? Vai ser um programa novo onde nós iremos aumentar o valor para as pessoas que estão contribuindo. Como? Você tem um trabalho na escola municipal, tem um trabalho para cuidar de praça. Você vai entregar um dia de trabalho, nós vamos aumentar. Você entrega 2 dias, a gente aumenta. Você entrega 3 dias de trabalho por semana, a gente aumenta. E aí você vai ser convidado a participar de programas de empreendedorismo. Tem muito empreendedorismo hoje nas comunidades, e aí o governo federal vai financiar você para você ser um empreendedor. Esse é o lance. O assistencialismo ele tem que promover. Que jeito que está hoje? Está de uma forma onde existe uma manutenção da miserabilidade do voto para a pessoa não crescer
e continuar essas pessoas que dependem eternamente do Estado. Isso é ruim para elas, para nós e para o Brasil inteiro. O senhor passou a apresentar assim, propostas que eu acho que são mais diretas, né, para problemas do brasileiro, e eu imagino, e aí, claro, né, uma pergunta, imagino que quando o senhor fala de mudar a mentalidade, isso deve ser o mote, né, do governo, né, do eventual governo do senhor, um mote da campanha. Mas para mudar a mentalidade e realmente o Brasil ter mudanças, entram aquelas áreas que a gente conhece bem e o que é que se pretende com a educação, com a melhora da saúde, com a infraestrutura do país, com a taxação, né? O senhor diz que os empresários são heróis, enfim. Então, assim, se já tem empresário, se já tem gente tentando empreender e não consegue, talvez em parte a mentalidade já esteja mudando, mas não há condições para esse desenvolvimento. E aí eu gostaria de perguntar, para essas áreas especificamente, além dessa, imagino que seja um mote, né, de campanha e um mote para o governo, mas além de propor uma mudança de mentalidade, que parece ser um pouco abstrato, efetivamente para essas áreas, educação, saúde, infraestrutura, o que é que o senhor apresenta no plano? Na questão educacional, nós vamos trazer a alfabetização das crianças para 4 anos de idade, hoje está depois de 6. No ensino fundamental, ao invés de ficar com essa gordura teórica, preparando alguém para o vestibular, nós vamos desenvolver habilidades. Então, as crianças do Brasil, no ensino fundamental, serão multi-habilidade. No ensino médio, nós iremos, com muita clareza, criar 3 rampas. Hoje só tem uma, que é graduação. Menos de 20% do Brasil hoje é graduado em alguma faculdade, né? É diplomado, 20%. Só que a gente não precisa ter um sonho de fazer o Brasil ter 50% de graduado. Não precisa. A graduação é, de fato, as profissões do passado. Nós vamos criar a segunda rampa no ensino médio, que vai levar as pessoas para a virtualização e aí vai implementar a questão da Universidade Federal Digital, que são as profissões tecnológicas, que são as profissões do futuro. E elas vão engolir grande parte das profissões do passado. E a gente tem que andar na frente, não tem que ser uma nação escrava tecnológica. E, em terceiro, a rampa da empresarização. Então, lá desde o ensino infantil, nós vamos ensinar inteligência emocional, muda a mentalidade, é assim. Nós vamos ensinar controle financeiro, investimento e empreendedorismo. Imagina, a gente ensinar nossas crianças desde pequeno e elas tendo a possibilidade, você quer ser médico ou você quer ter um hospital? Imagina, desde pequeno a gente ensinando isso. Eu sou aluno de escola pública, ninguém nunca me ensinou a ser empresário, eu tenho mais de 20 empresas. Eu vim de uma vida difícil. A minha mãe foi empregada doméstica e meu pai funcionário público. Eles não me ensinaram a ser empresário. A escola não me ensinou. Foram as conexões que eu fiz ao longo do caminho que mudaram a minha realidade. E eu quero que todo brasileiro de escola pública, de escola privada, tenha essa oportunidade. Desde pequeno, saber que tem essa oportunidade. Então, nós não vamos entubar a cabeça das crianças com teoria para ir para o vestibular. O vestibular é um caminho. Você quer ter essa profissão tradicional? Tem. Você quer ter a oportunidade de ser alguém tecnológico, né, na virtualização? Quero ir para essas profissões do futuro. Ou você quer ser um empresário? E aí a gente vai moldando as habilidades, nós vamos treinar nessa rampa chamada ensino médio para essa pessoa empresarializar. Só que ela vai aprender desde pequeno empreendedorismo. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer, em 1.460 dias, a abertura de 10 milhões de empresas, a manutenção das 20 milhões que já estão abertas, e eu espero terminar o governo em 2026 com pelo menos 30 milhões de empresas rodando, 50 milhões de empregos, e para mudar a mentalidade das pessoas que hoje estão desempregadas, elas precisam de emprego. Nisso, nós vamos mexer na infraestrutura. Hoje tem 20 mil obras paradas no governo federal, obras que precisam de 10 mil para terminar a 1 bilhão. Nós vamos pegar essas obras e reativar. Por que estou falando isso? Porque imediatamente os 9 pontos percentuais de desemprego do quadro nacional vai cair de forma abrupta para 4. Porque o emprego na infraestrutura não precisa de muita qualificação. Só que, abrindo 10 milhões de empresas, eu vou ter uma crise nacional. Vai ter vaga disponível. Vamos ter que trazer pessoas da África, da Venezuela, da Argentina. Já que esses países viraram comunistas e não tem mais oportunidade, nós vamos pegar gente de língua espanhola, língua portuguesa. Né? Tem 9 países na África que falam língua portuguesa. Nós vamos fazer um grande movimento para empresarizar esse país. Eu já sei o problema. Os Estados Unidos fez isso e já passou por isso que recebe mão de obra do mundo inteiro. Candidato, como é que o senhor avalia a gestão econômica do atual governo, né? A postura do ministro da Economia, Paulo Guedes,
é uma gestão mais liberal, né, com sentido liberal, a Escola de Chicago, enfim. Como é que o senhor avalia que o governo tem que se posicionar a partir de 2023, se o senhor for eleito? Como é que seria a gestão econômica do país? Olha, eu gostaria muito, assim, como candidato, de falar mal mesmo, e, né, achar um monte de pontos, mas eles estão de parabéns. Né? A gente saiu de uma pandemia, está dentro de uma guerra mundial, e eles estão mandando muito bem. Eu não vou falar as formas que eles estão fazendo em relação a orçamento secreto, essa é a crítica, mas o que estão fazendo estão de parabéns. Eu não seria um canalha por concorrer com o presidente Bolsonaro, a ponto de querer achar pelo em ovo. Para mim, tanto faz isso. Mas agora, eles estão mandando muito bem. Espero que eles entreguem melhor ainda. Eu torço para o governo Bolsonaro dar certo, para eles passarem um bastão digno de uma grande nação, porque nós nos tornaremos uma nação próspera, a mais próspera da Terra, até terminar essa década. E para finalizar, candidato, o senhor citou a questão, por exemplo, do orçamento secreto, né? Isso tem a ver com a relação do Executivo com o Legislativo. O senhor, se for eleito, se relacionaria de que maneira com o Legislativo? Até porque muitas das mudanças, e são realmente mudanças, né? São alterações na forma como o Brasil lida com muitas coisas, precisa passar pelo Congresso. Como é que o senhor negociaria, como é que o senhor articularia com o Congresso? O PT teve uma forma, o atual governo acabou chegando a uma forma muito parecida, muito semelhante, né? Nos acordos com o Centrão e controle também do orçamento. Como é que o senhor faria isso? Não tem muito segredo. A questão do parlamento é legislar e fiscalizar. Tem 3 poderes. Nós precisamos fazer 3 coisas com os 3 poderes. Primeiro, respeito. Segundo, harmonia. Terceiro, promoção. Os 3 poderes têm que fazer isso. Agora, a gente precisa ter um pacto nacional. Um pacto de harmonia e um pacto nacional. E esse projeto de plano de governo, no meu primeiro dia, eu vou apresentar isso para o Congresso e vou abrir para o Congresso, né? Vou discutir com o líder da casa, com os líderes dos partidos, dos líderes das bancadas, e se tiver alguma coisa a ser reformada, acrescentada, eu vou incorporar para que a gente siga um planejamento, um projeto de Brasil, não um projeto eleitoreiro. Inclusive, vou abrir mão da reeleição, vou fazer isso no meu primeiro dia, vou dar essa oferta no parlamento para que a gente possa fazer a maior de todas as reformas, que é a eleitoral. Sem ela, a gente não faz reforma tributária, está parada desde 1975. Eu proponho um imposto único para substituir 11 impostos federais, para a gente não ter tanta perda com sonegação, com burocracia. Então, a partir da eleição dos deputados federais, agora, no dia 2 de outubro, eu já vou conhecer pessoalmente todos os eleitos, vou construir relacionamento com eles. O presidente é gente. O presidente tem que perder essa característica de rei. Eu vou virar minha cadeira de presidente do Brasil, lá do Planalto, vou virar ela de cabeça para baixo e ai daquele que encostar nela. Ela vai ficar 4 anos virada de cabeça para baixo. Vocês não vão me encontrar no gabinete, eu vou estar em obra, eu vou estar no parlamento, eu vou estar em reuniões de relacionamento com o parlamento, tanto os 81 senadores, os deputados. O Brasil vai viver uma política diferente, de verdade. E relacionamento vale mais que negócio. Quem tem baixo relacionamento tem que ter investimento financeiro para conseguir o que quer. Mas quem é bom em relacionamento consegue muita coisa. Eu já tenho trânsito no Congresso há alguns anos, tem muitos senadores, são meus amigos, deputados federais, mas muitos mesmo. E imagino que depois dessa eleição, então, vai aumentar muito. Eu vou dedicar de corpo, alma e espírito para ser um servo, né, de todos os 12 milhões de funcionários públicos, dos 214 milhões de brasileiros, e principalmente na individualidade ali de cada deputado, entender o que cada um quer. Nós vamos desenhar um projeto de Brasil, de pacificação para o Brasil. Candidato, muito obrigado pela disponibilidade. Nosso tempo aqui, infelizmente, acabou, mas obrigado pela disponibilidade de se apresentar, de apresentar o plano aqui para a gente, né, na nossa audiência aqui, falando para Goiás, né, para a região Centro-Oeste. Um abraço para o senhor aí, bom trabalho e até uma próxima. Eu estou aqui em Goiânia, um abraço para todos os goianienses e todos os goianos. Eu sou dessa terra, sou comedor de pequi, do pé rachado, comedor de pamonha, e eu posso falar para você que é uma grande honra estar representando o estado de Goiás na presidência do Brasil. Na história, né, da República, só 2 goianos concorreram à presidência da República. Ronaldo Caiado é um, Pablo Marçal é outro. Um beijo no coração das famílias e acredite no novo. Acredite que o Brasil ele vai para uma nova fase. Eu não vou desmerecer ninguém para falar sobre isso, mas eu acredito que o Brasil
vai avançar como nunca antes e até o final dessa década seremos um país de primeiro mundo e estaremos absolutamente em primeiro lugar na economia mais poderosa da Terra. A China, na década de 90, tinha um PIB menor que o do Brasil, hoje é o segundo colocado do mundo. O que eu estou falando tem jeito. Brasil já foi maior do que o PIB da China na década de 90. Nós vamos aprender com as melhores nações do mundo a como fazer isso e nós vamos ativar o nosso principal capital, que é o brasileiro. Um beijo no coração e que Deus abençoe o Brasil. Obrigado aqui pela entrevista. Segundo candidato goiano, né, na história aí da disputa presidencial, Pablo Marçal com a gente, do PROS, candidato, né, hoje é o último dia das convenções. Esta é só a confirmação do registro de candidatura, mas é, portanto, candidato à presidência da República, conversando com a gente aqui no Sinal Aberto, no Sistema Sagres.